hoje sobre a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates? O que é a Guerra dos Mascates? Bom, a Guerra dos Mascates foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, que normalmente eram portugueses, né? Em 1710, o clima entre as cidades estava meio tenso e, por isso, os olindenses invadiram Recife, né? E, no início, levaram vantagem, obviamente, mas em 1711, os recifenses se organizaram e voltaram a invadir Recife e, por isso, se deu uma guerra com consequências até alguns anos após o conflito, mas em 1711, ainda para acabar com a guerra, a coroa portuguesa nomeou como governador de Pernambuco Félix José Machado. Mas por que o clima estava tenso? Um dos motivos de ter acontecido a Guerra dos Mascates foi que em 1630 os holandeses eles chegaram no Brasil atraídos pela cana, que era um investimento que dava muito lucro. Quando eles foram para o nordeste do país, eles foram para Pernambuco, que na época Olinda era a capital. E lá eles tinham muitos senhores de terras e comerciantes importantes. Recife era uma das cidades de Pernambuco, que até hoje permanece o nome de Recife. E a chegada dos holandeses lá fizeram com que Recife se tornasse um grande centro comercial. E eles se juntaram com os mascates, que eram comerciantes portugueses, e com isso eles acumulavam grandes lucros, e com esses lucros eles tinham muito dinheiro e faziam empréstimos a juro. Com isso, em 1654, os holandeses eles foram expulsos do Nordeste e depois de um tempo eles foram expulsos do Brasil, que após alguns anos, devido a essa expulsão, Pernambuco em si, todo Pernambuco entrou em uma crise econômica. Tá. A concorrência afetou os senhores de engenho de Olinda devido à produção açucareira. Sem capital suficiente para pagar as dívidas, esses senhores de engenho eles fizeram um empréstimo com os comerciantes portugueses chamados mascates e eles emprestaram o capital, só que eles cobravam altos juros e isso acabou prejudicando ainda mais e aumentando a dívida. Embora os senhores de engenho precisassem desse capital, dessa ajuda, eles estavam insatisfeitos com a emancipação política e econômica de Recife. E a partir daí começou o conflito entre Olinda e Recife Recife tornou-se a capital de Pernambuco. Sabe-se que depois da independência de Holanda em relação ao domínio espanhol, a Espanha, durante a União Ibérica, proibiu todas as relações entre a Holanda e as suas colônias. Mas entre essas colônias, que eram na verdade portuguesas, porque a Espanha estava sob o domínio das colônias portuguesas, estava o Brasil. Então, o comércio que o Brasil fazia com a Holanda de enviar o açúcar para ser refinado foi proibido. E a Holanda respondeu a essa proibição da Espanha com a Companhia das Índias Ocidentais, em que ela traçava planos para explorar lugares, colônias espanholas. E ela começou a invadir o Nordeste e durante essa invasão, Recife, que era uma das cidades do Pernambuco, teve um enorme crescimento econômico e mesmo depois da retirada dos holandeses, continuou em ascensão. Olinda começou a pegar empréstimos com o Recife porque Recife estava em ascensão. Aí Recife pediu depois o título de vila, mas Olinda não queria isso, porque ele não queria que Recife ficasse com independência. Tipo, tivesse independência. Ai meu Deus, confusão. Enfim, aí só sei que os latifundiários invadiram Recife por causa disso. E daí, depois de um tempo, mandaram um novo governante. É novo governante, né? Novo governante. Aí, por terem mandado o novo governante, ele meio que ficou dividindo. Aí teve um tempo de paz. Porque, vamos supor, tipo, ele ficava 3 meses em Recife e 3 meses em Olinda. Aí ficava dividindo. Pronto. Tá, e quais foram os objetivos para essa coisa toda acontecer? Foi o seguinte, foi principalmente 3 motivos. O primeiro foi que os olindenses, eles não queriam que a coroa portuguesa continuasse privilegiando os mascates, que eram os comerciantes lá das terras de Recife. Então eles defendiam uma relação mais igualitária.
A segunda era porque eles queriam que a coroa portuguesa mantivesse Recife como sendo apenas um povoado. Tipo, eles queriam que eles ficassem lá desse jeito, tava ótimo. E o terceiro era porque os holandeses queriam continuar tendo poder lá sobre toda aquela região, principalmente sobre a próspera cidade de Recife. Com o intuito de acabar com as guerras, em 1711 foi eleito um novo governante, Félix Mendonça. Ele mandou prender os latifundiários de Olinda, ele apoiou os mascates portugueses e ele decretou que a administração ela fosse eleita para cada uma das cidades. Você sabe se teve mais alguma consequência? Teve sim, Sofia. Mesmo após todos esses conflitos, Recife ainda continuou com sua economia autônoma e em 1712 Recife ela se tornou capital de Pernambuco e em meio a tantos conflitos ela tornou-se um centro comercial devido ao seu excelente porto. Enfim, depois de muita luta que contou com a intervenção de autoridades coloniais, finalmente Recife foi equiparada a Olinda. Assim terminou a Guerra dos Mascates. Com a vitória dos comerciantes, essa guerra apenas reafirmava o predomínio do capital mercantil, ou seja, do comércio, sobre a produção colonial. Faz sentido.